Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma reunião do NEFI. É um prazer ter vocês conosco. E hoje nós vamos falar sobre o poder dos bispos. Não, mas eu sei, bispo, xadrez, ataca ali, diagonal. Não, calma. Não é de xadrez que nós estamos falando. É algo mais complexo e Manu Zérrima vai falar conosco sobre esse assunto, sobre o que se trata. Mas antes, eu quero compartilhar a minha tela com vocês, porque eu quero deixar algo no ar. Meus amigos, vem aí Nefidei. Sim, meus amigos, o Nefidei está chegando, tá? Nós vamos anunciar a data em breve, mas nós já temos data, já temos local, já temos nossa programação pronta e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? O tema do Nef Day está incrível, tá bom? E provavelmente, ainda não é certeza, pessoal, mas provavelmente nós vamos transmitir o Nef Day pelo YouTube. É, meus amigos, assim como nós fizemos esse ano, provavelmente nós vamos transmitir o Nef Day do ano que vem, tá bom, pessoal? Mais informações nos próximos dias, né? Então fiquem ligados aí no Instagram, no grupo dos participantes do WhatsApp e também no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Tá bom, pessoal? Então, Nefidei chegando na área e já quero passar para Manu falar conosco hoje sobre o poder dos bispos. Beleza, pessoal? Manu, my friend, é com você. Ei, pessoal, boa noite. Vou tentar compartilhar minha tela. Vocês me respondem se está ok? Porque eu sou muito iniciante. Meu Deus. Deu certo, gente? Deu Deu? certinho. Deu certinho. Ah, então tá ótimo. Gente, muito boa noite. Hoje a gente vai abrir uma reunião de história do cristianismo. Nós estamos traçando um percurso um pouco organizado, né? Normalmente a forma como nós da história organizamos os conteúdos é cronologicamente. É a minha forma preferida de organizar. Então, hoje a gente vai falar sobre o poder dos bispos e esse processo de instituição dessas autoridades dentro da igreja. Não estou conseguindo passar o slide, socorro. Ah, consegui. Bom, contextualizando, gente, a gente já passou, então, pela era de Jesus e dos apóstolos, datando do ano 6 a.C. até o ano 70. E essa era, ela foi marcada pela presença de Jesus na Terra, o comissionamento da sua igreja, a instituição dos apóstolos, que eram aqueles homens que andaram com Cristo, e foram feitos evangelistas e fundadores de igrejas. A implantação dessas igrejas, ela se deu de forma muito expansiva e muito rápida nos primeiros séculos, percorrendo de todas as regiões do Império Romano, tanto por causa da obrigatoriedade dessa dispersão das igrejas, porque era um povo que estava sendo duramente perseguido, mas também pelo trabalho apostólico em disseminar essa fé cristã. Então, dessa forma, essas igrejas, como alguns ajuntamentos dispersos, elas iam crescendo e começaram a tomar algumas proporções não mais locais, né? E apesar de elas serem fundadas com base no ensinamento, na doutrina dos apóstolos, é, os cristãos então verem surgir uma necessidade de construir um elemento unificador para essas igrejas, que é o que a gente chama de ortodoxia, ou seja, a igreja, embora estivesse agora em contextos geográficos diferentes, culturais diferentes, né, contextos mentais diferentes, vamos dizer assim, ela era unida pelo catolicismo, né, o que elas tinham em comum, que era
a coesão da fé cristã. E isso pode ser demonstrado, como a gente já viu em algumas aulas, pelos credos, por algumas canções de combate às heresias, como o gnosticismo, que é a principal, mas nós vamos perpassar por outras também. E hoje nós vamos falar sobre o poder do bispo neste sentido. Então, dentro desse contexto, se a gente pudesse categorizar as principais crenças dos cristãos em relação a si mesmo, né, em relação ao homem, seria a crença no novo nascimento. Então, esse novo nascimento, ele se daria através do processo de conversão, quando você ouve uma mensagem cristã. Depois você se batiza como uma confissão pública de arrependimento, e assim você obtinha o perdão para os seus pecados por meio do sacrifício de Cristo. Porém, essa noção de perdão de pecados, ela ainda não era tão complexa como a noção que nós temos hoje. Então, esses cristãos, eles tinham algumas dúvidas sobre como era possível lidar com alguns pecados que ocorreram depois do processo. Bom, eu já ouvi a mensagem, já me arrependi, já me batizei, já fui perdoado, mas eu pequei de novo. E agora, né? Qual que é a forma correta que a igreja tinha que lidar com essa questão? Nesse período, na primeira parte do segundo século, na primeira metade, foi levantado um movimento chamado movimento montanista. Como o próprio nome já diz, né? Ele foi levantado por um homem chamado Montano. Ele se auto-intitulava como um profeta e ele cria um movimento cristão alternativo a essa ortodoxia. Então, ele se afasta, né, do que a igreja tinha unificado para criar o seu próprio movimento. Então, ele passou a convocar alguns cristãos ao se reunirem na cidade de Pepusa, como se essa cidade fosse uma espécie de Jerusalém, e esses cristãos estariam ali unidos com o propósito de aguardar essa segunda vinda de Cristo. E esse processo, ele tinha que ser feito de forma mais ascética, totalmente espiritual, em total consagração. Ele fazia críticas até mesmo ao casamento, como se fosse algo promíscuo, né? Então, ele indicava realmente que todos os cristãos deveriam se inclinar ao celibato, esperando essa segunda vinda de Cristo. Mais ou menos como os essênios, né? E, além disso, ele tinha uma perspectiva, como ele se auto-intitulava como um profeta, ele realmente achava que o Espírito estava sobre ele e não sobre a igreja. Então, ele começa a acusar algumas igrejas de pecados contra o Espírito, né? Que, na verdade, elas deveriam se unir a ele para se santificarem. E, nesse momento, a igreja começa a tomar uma postura significativa contra essas ideias difundidas por Montano. E isso colabora muito assim, para a igreja numa visão institucional, porque a igreja, como ajuntamento, ela era boa, mas a igreja institucional era como se ela fosse mais forte para combater a essas heresias ali disseminadas. Então, passa-se a pregar, né, aos povos a universalidade, num confronto ainda mais acirrado contra os hereges. Então, era uma igreja que pregava fortemente contra essas ideias, contra o pecado, e, paralelo a isso, começa a desenvolver o episcopado, que é o objeto da nossa aula de hoje. O episcopado vem dessa palavra grega, né? Episcopos, e significa o poder e o prestígio dos bispos. Os apóstolos, eles sempre foram vistos e entendidos como os líderes principais da igreja, além de seus próprios fundadores. Só que o estilo da liderança apostólica era um estilo itinerante, né? Então, eles precisavam fazer longas viagens para anunciar o evangelho a todos os povos. E aí, nessa dispersão, cabe a gente pontuar a importância de analisar as cartas dos apóstolos, né? Porque essas cartas eram como se fossem recados a igrejas específicas, já que esses apóstolos não podiam acompanhar o andamento das igrejas de perto sempre, porque eles estavam em outro ofício. E nas cartas de Paulo, principalmente,
as cartas de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele já demonstra que existe uma liberdade espiritual para designação de apóstolos, no caso, a designação dos primeiros apóstolos, né? Mas posteriormente para profetas, mestres e etc. Então, o Espírito ele direcionava essas pessoas a cumprirem esses papéis dentro da igreja ainda naquele período. Então, existe uma necessidade de instituir líderes locais para cuidar dessas igrejas em específico, ou então chamados líderes residentes, né? Como eu coloquei aí no slide. E pela visão bíblica, esses líderes eles se dividiam em dois grupos maiores, que são os anciãos, ou presbíteros, que na nossa linguagem hoje também pode ser traduzido para bispos e pastores, e os diáconos. Normalmente, as funções deles eram divididas assim. Os presbíteros, eles eram responsáveis pelo ensino aos novos convertidos, por liderarem o culto público e pela manutenção das disciplinas espirituais. E já os diáconos eram responsáveis por auxiliar os presbíteros nessas atividades. Então, os diáconos, eles tinham um papel auxiliar. É bem parecido com o que a gente vê nas nossas instituições hoje. E essa estrutura que a gente conhece hoje, de uma estrutura de um único pastor numa igreja, ela já começava a apontar na igreja na virada do primeiro século para o segundo. Então, algumas cartas, né, escritas pelo Inácio de Antioquia, já fala assim naturalmente da existência de um bispo, de um único bispo na igreja, de uma forma muito natural, de um corpo de presbíteros e de um grupo de diáconos. Então, isso é chamado na história de ministério tríplice. Um bispo principal, um corpo de presbíteros e um grupo de diáconos. Essa instituição de bispos, né, como os pastores ou líderes principais das igrejas, ela foi muito proveitosa e para a igreja ela significava muito em termos desses combates das heresias, porque, por um lado, os gnósticos, né, que eram os hereges em alta, eles acreditavam e difundiam que eles eram quem detinha a verdadeira filosofia, né? Que quando Jesus fala que revelou algumas coisas aos pequeninos, na verdade era para eles que Jesus tinha revelado. Então eles levavam essa filosofia em nome do próprio Cristo e acusava a igreja de não pregar a filosofia verdadeira. Então como que a igreja reagiu a isso? Ela começou a reafirmar o ensino público nas igrejas, e esses bispos passaram a eles começaram a apelar significativamente para a figura do bispo como o mestre que levava a verdade às igrejas, como uma contraposição aos gnósticos. O historiador Egésipo, em uma viagem da Palestina até Roma, no segundo século, ele relata esse anúncio mesmo de que a palavra estava sendo plenamente seguida. Eu coloquei uma citação dele. Em cada sucessão e cidade, o que a lei, os profetas e o Senhor pregaram é fielmente seguido. Então, respaldando essa conclusão, esse historiador passa a criar algumas listas de sucessão de bispos. Então, ele começa a fazer, né, uma declaração dos bispos que estavam ali sucedendo e levando a igreja à ortodoxia. Só que ele faz essa sucessão remontando esses bispos desde a época dos apóstolos. Então, essa figura dos bispos era como se fosse uma continuidade do ministério apostólico. Era como se os bispos tivessem a mesma autoridade dos apóstolos. Por quê? Por que interessava esse pensamento? Porque essas listas de sucessão, elas apontavam para uma tradição, né, que foi assim ininterrupta desde a doutrina apostólica. Então, esses mestres eram vistos como uma extensão da doutrina que foi difundida por Cristo Jesus, né? Então, os gnósticos não sendo colocados nessa lista, né, a igreja passa a incorporar
a se incorporar como a detentora aí dessa verdade e conferir o papel principal dessa verdade aos bispos como uma continuidade do ministério apostólico. Bom, essa figura... Gente, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, já podem ir mandando no chat, por enquanto. Mas no finalzinho eu separei 2 perguntas para a gente pensar. Então, dentro dessa nova instituição, né, desse bispado ou episcopado, existem inúmeros questionamentos a respeito disso, né? Principalmente sobre a ideia de entender os bispos como uma extensão de ordem apostólica, ou seja, os bispos seriam os novos apóstolos. E no livro do Bruce Shelley, História do Cristianismo, ele expõe pelo menos 3 pensamentos diferentes e mais comuns sobre o que pensar a respeito dos bispos. O primeiro pensamento é a crença de que esses homens que foram instituídos bispos, por muitas vezes, eles se afastaram da base cristã, eles se afastaram da igreja primitiva e passaram a viver de modo pecaminoso. Então, eles precisavam de um padrão divino, né, para se instituírem como tal. E eles não tinham, né? Os apóstolos sim, mas esses bispos não. Então, essa legitimação divina era uma prova, assim, né, para que eles não fossem abalados. Então, começa a surgir um apelo para a recuperação do cristianismo primitivo, né? Então, entende a figura dos bispos como aqueles que corromperam aquilo que já foi instituído na igreja primitiva. Então, o primeiro pensamento mais comum é esse: não aceitar esse chamado do bispado, exatamente porque os bispos se corromperam e não tem como uma pessoa que foi designada para isso de forma divina terem tido esses padrões corrompidos. O segundo ponto, a segunda resposta comum, é uma consideração histórica do contexto, ou seja, são pessoas que reconhecem que o bispado foi uma liderança positiva ou proveitosa para aquele momento, mas que, como não diz respeito à fé, principalmente à fé protestante de hoje, não deve ser problematizado, porque não faz parte mais da nossa realidade. Esse é o segundo pensamento comum, entender a importância dos bispos naquela época, mas é como se eles fossem irrelevantes no dia de hoje, no contexto protestante. Já a terceira resposta comum, ela apela mais para a permanência desse título. Normalmente, isso é defendido por católicos romanos, né? E então esse grupo acredita que na igreja, a igreja sempre foi movida pelo Espírito Santo, desde o início, na sua comissão ela foi movida pelo Espírito Santo. Apóstolos, os líderes todos foram movidos pelo Espírito Santo. Então, o bispado é uma instituição divina que deve sim ser preservada como uma ordem apostólica. E essas discordâncias que a gente vê hoje, elas são materializadas nas nossas diferenças mesmo de congregação, né? Diferença confessional. A gente se separa muito dentro do eixo do cristianismo de acordo com o que a gente acredita. E até ali no terceiro século, alguns já entendiam essa chegada do bispado como uma partida do Espírito. Alguns significam esse momento como se o Espírito tivesse se ausentado e então chegaram os bispos. São perspectivas bem extremistas, mas enfim, vamos guardando nosso coração para a gente fazer um bom debate no final da aula. E é importante a gente destacar também que a gente está falando aqui do início do terceiro século, né? Só que anterior a isso, os cristãos eles não tinham essa preocupação excessiva, vamos dizer assim, com cargos ou credenciais, sabe? Eles mais validavam o testemunho de uma pessoa de acordo com o seu estilo de vida, que era um estilo de vida que revelava a sua santidade, a sua identificação como cristão. Inclusive, nos contextos de perseguição, né, de investigação dos cristãos aí por parte imperial romana, era comum que não se achasse culpa nos cristãos daquilo que eles eram acusados, não achava dolo nos cristãos. Então, eles preservavam, sim, um bom testemunho
que você não precisava de uma titulação para se entender como tal ou como um santo, porque a fé ela estava muito bem fundamentada neles e estava revelada nos costumes. Então, o cristianismo era uma religião que dava para se ver, né? Dava para se notar de igual para igual. Só que aí no início do século III, essas fibras morais da igreja começam a se enfraquecer. E deixa eu ver. Ixi, eu acho que eu pulei um slide. Eu acho que eu excluí um slide sem querer, mas é a vida. Deixa eu ver aqui, gente. Achei. Coloquei fora de ordem. Então, como eu falei, né, desse afrouxamento dos padrões morais dos cristãos, isso é relatado historicamente, porque até a primeira metade do século III estava tudo ok. Só que na segunda metade do século III, aconteceu uma perseguição que nunca tinha acontecido de forma semelhante pelo imperador Décio. E ela revelou uma queda muito grande dos princípios dessa coragem cristã diante dos perigos, né? Então, esse imperador, ele lança uma ordem para que todos os cidadãos do império realizassem sacrifícios aos deuses romanos. Então, diante dessa ordem, quem realizasse esse sacrifício receberia como se fosse um certificado, como uma prova de obediência. E aí, quem recusasse a fazer isso morreria, basicamente. E dentro desse grupo, muitos cristãos realizaram os sacrifícios, né, por medo da morte, absurdamente. Tipo, mais cristãos realizavam do que não realizavam. E alguns até conseguiam, de formas imorais, uns certificados para provar que tinham feito, quando na verdade eles não tinham feito. Porque a preocupação de Décio, na verdade, o interesse de Décio nisso era realmente expor essas fragilidades morais dos cristãos nesse momento, que eles começaram a se corromper de forma mais expressiva. E só que dentro dessa parcela baixa, né, de pessoas que recusaram, estão alguns bispos, que são os bispos de Roma, o bispo de Roma, o bispo de Antioquia e o bispo de Jerusalém. Nesse cenário, muitos cristãos foram acusados de apostasia. E o pecado de apostasia, ele era um dos pecados imperdoáveis, né? O pecado de apostasia e o pecado de adultério eram pecados imperdoáveis. A igreja não perdoava esses pecados, né? E então, como a maior parte da igreja tinha cometido esse pecado, começa a haver um clamor grande pela readmissão desses cristãos dentro da igreja. Afinal, o que a gente vai fazer com esses cristãos, né? A gente vai afastar eles da comunhão, sendo que eles representam a parte mais significativa da igreja? Então, de forma muito emblemática, assim, né? Tem uma fala do bispo Cipriano de Cartago que ele diz assim: fora da igreja não há salvação. Ou seja, as pessoas elas precisavam ser readmitidas na igreja para que fossem salvos e continuassem ali a sua caminhada na fé. E assim muitos entraram também em concordância com ele. Então, a igreja ela passa a ter uma grande reverência com os chamados batizados de sangue, né? Que são os mártires. E eles começam a se espelhar na coragem dos mártires de forma mais visível, assim. E dentro desse entendimento, né, da figura dos mártires, assim, como uma glória máxima de um cristão, alguns começam a compreender que essa coragem dos mártires, ela não era natural, né? Ela foi dada por Deus, ela vinha de uma força espiritual. E da mesma forma, esse mesmo Deus poderia possibilitar homens a absolver os homens dos seus pecados. E então, ao invés de instituir um perdão universal desses pecados, né? Agora todo mundo está perdoado, pode voltar para a igreja. Na verdade, esses bispos passaram a atuar de forma diferente. Em especial, mais uma vez, o Cipriano de Cartago, ele favorece um sistema de aceitação desses irmãos na igreja de novo, com base na gravidade do pecado, vamos dizer assim.
Então, dentro disso, ele usava um sistema assim de indulgências e castigos mesmo. E dentro dessa. My friend caiu, gente? Tá igual eu aqui, todo instável. Ixi, eita, eu falo, gente, esses temas do Nefi, aí, tá vendo? Ó? Pessoa- Os haters começam a derrubar a internet. Não, ô, gente, é um caso sério. Ai, meu Deus. Ah, tá, Manu já respondeu no grupo, já logo, logo vai voltar. Ah, vou tá entrando aqui. São os haters, são os haters. É, esses temas complexos, Oi, galera, teorias voltei. teorias da conspiração. O que está acontecendo, Jesus? Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Perfeitamente. Ah, isso eu só preciso que você me fale onde é que eu parei, porque eu acho que eu parei aqui. Deixa eu colocar aqui. Isso, novo sacramento, isso mesmo. Beleza. Ai, gente, desculpa. Mas então, é, passa a ter essa ideia de que os bispos seriam os homens nos quais o Espírito Santo estava sobre e dava poder para perdoar os pecados, né? Então, nesse momento começa um sistema é, de indulgência e castigos mais severos, então, para a readmissão desses irmãos na igreja, porque eram muitos irmãos que tinham se apostatado da fé. Inclusive, nesse contexto em específico, né, ele faz uma separação assim, para aqueles que fizeram sacrifícios aos deuses, mas eles foram torturados, né? Tipo, primeiro eles foram torturados, depois fizeram, então vamos estabelecer o sistema de indulgência. Mas para quem fez o sacrifício voluntariamente, então vai ser um castigo severo mesmo, castigo de morte, né? E essas penitências elas surgem então como uma forma de castigo. é, e tem um ritual muito significativo que eu descrevi aqui no slide, que era um sistema graduado de penitência. Então, primeiro, é como se esses cristãos fossem admitidos na igreja de forma devagar, sabe? Quanto mais eles pagavam as penitências, mais eles poderiam participar novamente do corpo. E isso do corpo de Cristo, no caso, e isso foi um ritual assim que fazia parte do ritual da igreja mesmo, que era a pessoa precisava se vestir de pano de saco, cinza na cabeça, como um ato assim de humildade, confessar o seu pecado, e a imposição de mãos do bispo provocava então esse perdão de pecados. E aí começa a se estabelecer algumas críticas, né? A igreja, então, ela se torna uma sociedade de santos, né? Que deveria ser uma sociedade de santos, todos deveriam ser perdoados constantemente para a sua santificação, ou ela seria uma escola para pecadores, né? Onde eles pecavam, aprendiam com seus pecados, e depois da correção eles seriam readmitidos de novo na igreja, pelo poder de perdão dos bispos. E só que aí nesse momento essa prática ela passa a ser silenciada por um tempo, mas ela não desaparece por completo, porque a gente sabe que anos mais tarde essa prática de penitência ela foi recuperada aí pelo catolicismo, né? Catolicismo romano. E então nessa parte, né, do novo sacramento, além do batismo, surge então esse novo que seria a penitência, ou seja, o seu ato
para ser perdoado seu pecado e readmitido na igreja de novo. Então, eu achei por bem trazer esse novo sacramento e a origem dele, né, para a gente entender onde é que essas coisas começaram. Por hoje, a minha exposição acaba aqui e eu já vou colocando as minhas perguntas na tela, quer dizer, no chat. Estou descobrindo como é que eu paro de compartilhar. Descobri. Gente, vocês estão aí? Sim, sim. Estamos aqui. Espera aí. Ufa, achei. Então vamos lá. Primeira pergunta eu queria que a gente pensasse. Se essa autoridade na igreja ela é dada por meio do Espírito Santo, ou seja, ela é propósito de Deus para a igreja, as próprias escrituras nos afirmam isso, quais que vocês pensam ser os limites para a gente entender esses homens e como líderes espirituais? Pode pensar, eu gosto que pensem. Consonância com as escrituras? Porque eu vejo que assim, essa palavra autoridade, ela pode ser usada e significada de uma forma pejorativa, porque na realidade a autoridade ela é instituída por Deus. Isso é claro, biblicamente falando. Só que existem pessoas que usam isso como se fosse um abuso de poder, né? E, e eu acho interessante e válido, né, a gente pensar nos limites, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, foi muito engraçado. E é, acho que ela estava. Autoridade eclesiástica, Tiago. Estou falando da autoridade eclesiástica, pastores, bispos, entendeu? Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava meio chateada, porque parece que os tipos de sermão da igreja dela não estava muito bacana. E aí eu perguntei, mas você não tem liberdade para falar com seu pastor ou com alguém? Na verdade, o pastor convidava pessoas de fora para pregar e essas pessoas não traziam bons sermões, era isso. Eu falei, mas você não tem liberdade para conversar com seu pastor, não sei, né? Vai que há alguma queixa de alguns outros irmãos, porque é ruim para a igreja e tal. E essa pessoa falou, não, mas eu não tenho autoridade para isso. Quem tem é ele. E é ele que, como se ele não escutasse as pessoas, sabe? E isso é algo que me entristece muito. Eu vejo que é uma questão, assim, sabe? Que precisava ser mais comentada, né? Porque o pastor, embora ele tenha, ou um líder espiritual, né? Ele tenha uma autoridade sobre as nossas vidas, ele também é uma pessoa que trabalha com o corpo, né? Ele precisa dar ouvidos, né? A palavra dele não pode ser a última. Então, eu queria ouvir vocês nesse sentido. Confesso que eu estou quebrando a cabeça aqui, viu, Marcos? Olha, meu Deus. A fumacinha saindo aqui, ó. Mas é assim que eu gosto.
tem que pensar. Eu sei disso. Ah, minha filha, eu sei disso. É porque essa segunda parte da pergunta, né? O limite de entender os homens como líderes espirituais. Essa não sei se é isso que a pergunta quer dizer. Assim. Quando se fala em limite de entendermos homens como líderes espirituais, você está falando do alcance dessa autoridade espiritual do líder para com seus membros? É mais ou menos isso? Não exatamente do alcance, mas porque o que eu quero trazer? Nesse contexto histórico que a gente está estudando, existe uma identificação do líder eclesiástico como Deus, basicamente, né? Como o enviado de Deus para falar. Então, o que ele falou tá certo, e se a gente estiver errado, entendeu? Você sabe por quê? Porque assim, quando a gente olha lá em 1 Timóteo 3, Paulo vai falar com Timóteo sobre como deve ser a escolha dos bispos e diáconos. E tem uma série de requisitos. Marido de uma só mulher, hospitaleiro, né? Que não semeie discórdia, mas sim a paz. Tem um monte de requisitos lá. Né? Então, 1 Timóteo 3 seria o texto pelo qual estou me baseando para tentar responder isso. Né? A autoridade, evidentemente, a autoridade ela é de Deus, mas ao mesmo tempo a comunidade é quem identifica naquele homem o seu chamado ministerial para ser um diácono ou para ser um presbítero, um pastor, bispo, episcopado, enfim. Então a comunidade é quem reconhece, né, esses homens. E eu imagino que essa comunidade reconhecem esse homem como líder espiritual, tomando por base duas coisas. A primeira delas, o testemunho de vida do, do candidato, né? E o testemunho de vida tanto no aspecto familiar, quanto no aspecto social, quanto no aspecto da comunidade de fé. Ou seja, eu reconheço alguém como líder espiritual a partir do momento em que a vida dele está conectada com a palavra de Deus em todas as esferas da sua vida. Logo, essa pessoa ela é apta para estar à frente daquela comunidade de fé, daquela igreja, né? Enfim, eu falei, não sei se eu respondi, mas é o que Respondeu, É o era que essa eu a considero. resposta que Era eu essa? queria. Nossa, ai, nossa. Jesus amado. Ai. O que eu acho a resposta do Lincoln que ela, realmente para mim ia na direção, porque essa questão da autoridade, sim, a autoridade eclesiástica ela também foi instituída por Deus, mas eu creio que essa referência aí da autoridade, que provavelmente deve estar se referindo a Romanos, está num contexto diferente de uma autoridade eclesiástica. A autoridade aí era mais uma autoridade política, que também foi instituída por Deus, Romanos etc. 13, né? Autoridade Isso, do governo civil, sim. isso, uma autoridade política. Aí já é uma outra discussão, um pouquinho mais complexa, mas entendendo que a autoridade agora espiritual, que é um outro tipo de autoridade, é o que o Lincoln falou, né? Que tem que corresponder às tarefas que Deus
claramente deixou nas escrituras que um líder desse tipo tem. Porque também, se fosse assim, qualquer pessoa que... E hoje em dia ocorre isso, né? Tem muita gente que se intitula pastor, mas abre uma igreja sem acabou. Vocês estão me ouvindo ainda? Deu uma Que travadinha no meio da sua fala, agora É, parece que voltou. Só o seu vídeo que não... eu parei o vídeo, Ah, que tá. senão vai ficar Beleza. FMG. Mas entendendo que tem muita gente que hoje abre uma igreja e fala que tá aí, fala que é pastor, mas às vezes está totalmente fora e tal. E não é bem assim. Tem que cumprir o que está lá. Se não estiver cumprindo, se o pastor não estiver cumprindo, ele não é pastor. É simplesmente assim. Ele não é uma autoridade. Inclusive, isso que o Tiago falou é muito importante, porque qual que é o fenômeno que ocorre hoje em dia? E eu já vi muito isso acontecer. A pessoa ela faz parte de um corpo. Não estou satisfeito com essa igreja, está tudo errado, vou abrir meu ministério. E é muito complicado isso, sabe? Porque, na verdade, o sentimento dessa pessoa não é fazer parte de um corpo para servir, e sim, o intuito é uma igreja para chamar de minha, uma igreja que me agrade. Ou seja, o foco está totalmente diferente e errado. E, a partir de então, há uma proliferação de igrejas, né? E a maioria desses ministérios não tem como é que eu vou explicar? Uma autoridade hierárquica, vamos dizer assim, para você meio que prestar contas, entende? Então, complica duas vezes. É complicado ao quadrado, né? Então, tem esse aspecto também que eu acho muito complicado também, né? Ou seja, qualquer coisa que me desagrada, é... porque assim, a coisa hoje está tão banalizada que mudar de igreja e abrir ministério é a mesma coisa que você, sei lá, ir na padaria e pedir uma Coca KS. Ah, tá fácil. Sabe? É... E outra coisa que eu acho que atrapalha também. Ministério não é uma coisa do tipo, ai, nossa, estou com vontade de ser pastor. Nossa, estou sentindo o desejo aqui, palpitando. Nossa, que vontade. Ai, vou abrir uma igreja para mim. Gente, ministério não é uma coisa que você sente. Quem reconhece o seu ministério, o ministério ele é confirmado na caminhada. Quem confirma, na verdade, seu ministério é a comunidade local pela qual você está servindo. Eu, até 5 anos atrás, eu não me imaginava pastor. Eu falei isso aqui na igreja, na escola bíblica. Falei, gente, 5 anos atrás eu pensava que toda a minha vida. Gente, pastor, nossa, que desejo de ser pastor. Não, gente, não imaginava isso não. Só que durante a caminhada, as coisas foram tomando rumos pelos quais a comunidade que eu pertencia começou a enxergar em mim um possível chamado pastoral. Então, houve primeiro um reconhecimento das pessoas, e a partir do momento que as pessoas passaram a reconhecer, eu comecei a pensar, poxa, nossa, todo mundo está falando isso, pode ser que tenha algum fundamento, né? Vamos continuar seguindo aqui e tal, servindo a igreja local. E, de fato, o ministério pastoral se confirmou. Hoje eu estou aqui no Rio, uma benção com os irmãos aqui. Mas, entende o que eu quero dizer? Hoje em dia, é muito a questão da confirmação, sabe? É meio que um insight, sabe? Tipo, eu tive um insight aqui. Pastor, é isso. Agora eu vou por aqui. Não, gente.
Eu acho que o padrão de chamado pastoral, diácono, eu acho que ele deve ser o padrão bíblico, o padrão de 1 Timóteo 3, ou seja, a comunidade, observando a vida do candidato, reconhece-o como um homem apto a ser um líder espiritual. Entendem? É mais ou menos nesse sentido. Eu achei interessante, Lincoln, quando você puxou esse fio de sair da igreja, de abrir uma outra igreja e tal, que pode ser por causa de uma discordância simples, mas às vezes a pessoa, ela tem, isso que você falou, o chamado pastoral não é uma coisa que você sente, né? Às vezes a pessoa, ela tem esse desejo, mas aconteceram coisas na vida dela que fizeram ela não corresponder mais àqueles parâmetros instituídos pela Bíblia, né? E a igreja, uma igreja séria, aconselha para que não seja. Então, você não, sabe, você não vai ser um pastor, porque isso não é aconselhado biblicamente. Então, eu vejo nessa, sei lá, essa busca por um novo lugar, até mesmo como uma desobediência daquilo que já está instituído, né? Você já está começando, descumprindo um princípio, sendo que você não é um cidadão apto para isso, né? Mas muito interessante as respostas. Eu queria mesmo que a gente chegasse nesse contexto das escrituras, porque não tem como a gente falar dessa instituição eclesiástica sem falar nas escrituras, né? E agora a pergunta 2, gente, que o negócio tá saindo toda hora. Oi, Deniro, boa noite. Que pena que você não chegou. Mas vai ficar gravado, depois você vê aí. Eu queria agora que a gente falasse sobre a última parte da aula, né? Que foi a respeito do novo sacramento. E eu queria que a gente refletisse um pouco, vou mandar aqui, ó, se existem algumas permanências nas nossas instituições na forma de lidar com o pecado. E se sim, quais delas que você considera como positivas ou negativas? No caso, eu estou falando do processo de exclusão e de admissão dos irmãos na igreja por causa de situações de pecado. Tem igreja que adota o pano de saco até hoje. Sério, sério. Eu conheço pessoas que iam para a igreja. Gente, você vai falar assim, não, é absurdo. Gente, sim. Conheço pessoas que congregavam em lugares em que elas, assim, quando elas pecavam, era um estado de miséria tão grande que elas iam mesmo. É um saco, sabe? Eu já vi isso aí também, Lincoln, pessoalmente. Como assim? Existem algumas permanências? Eu não entendi. Aqui eu estou me referindo se essas práticas, né, dos bispos nas igrejas, de serem perdoadores de pecado, de operarem com indulgência, penitência, se essas coisas, se você consegue enxergar alguma permanência disso, né, nas instituições de hoje. Se sim, como que você pode considerar isso como positivo ou negativo? Ou até mesmo a exclusão dos membros do corpo da igreja, a exclusão da ceia, mais ou menos isso. Eu acho que em alguns lugares a forma de lidar com o pecado
é uma forma extremamente grotesca e até mesmo constrangedora. Por exemplo, pessoas que estão em pecado sentam-se aqui. Então já começa por aí. Então, ó, quem está em pecado senta nessa partezinha aqui, no cantinho da disciplina, entendeu? Tipo a Superman, fica aqui. Eu acho que tratar o pecado é necessário, é importante, mas tratar o pecado não é sinônimo de humilhação, principalmente humilhação pública. É disciplinar em amor, entende? Então, a melhor forma que eu imagino de, como é que eu posso dizer assim, de lidar com o pecado de alguém é discipulando, é caminhando com essa pessoa, sabe? E não tornando a situação algo do tipo, olha, você pecou, então você está aqui e eu estou aqui. Não, não, não é isso. O evangelho não é isso, sabe? Então, é discipulado, é caminhar junto, sabe? É ajudar, inclusive, a levar as cargas, os fardos uns dos outros, né? Como vai dizer lá em Gálatas 6. Eu, pelo menos, entendo que a melhor forma de lidar com o pecado é essa. Agora, tem também o problema inverso, né? Tem lugares em que o modo de lidar com o pecado é um modo vexatório. Só que existem lugares que simplesmente não se lida com o pecado também. Ah, não, 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 não. Tá tudo certo. Não, não vai fazer mais, não. Não, deixa o menino aí, deixa. E aí coloca o pecado para debaixo do tapete e não trata. Não trata, não discipula, não confronta o pecado. E é como se fosse um câncer que vai só crescendo, 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 até chegar ao ponto de tomar a vida da pessoa por inteiro. E um pecado que não é tratado, isso se reflete diretamente na igreja, comunidade de fé. Exemplo, claro, exemplo, nossa, poxa vida, o cara é músico da minha igreja, nossa, eu não tenho mais ninguém que toque, só ele. Se eu deixar ele de banco, como é que eu vou fazer? Vai ter que ser só na capela. Não, não, vou fazer o seguinte, eu vou falar com o menino, ó, não faz mais isso, hein? E vou deixar o menino e vou orar. Entendeu? Então, assim, nós temos os dois extremos, sabe? Precisa haver um equilíbrio disso aí. O que eu acho que eu ia comentar é no extremo do não confrontar, tem o extremo também de, acho que é o cuidado da ética cristã, talvez, assim, discutir isso, porque às vezes a pessoa, assim, a igreja pode ter um viés todo errado, assim, do que é pecado ou não, sabe? Aí às vezes foca em coisas assim, vamos dizer, pelo menos eu considero que é totalmente assim, não tem nada a ver, em problemas que não tem nada a ver. E aí o que é pecado, o que é uma falha, e a igreja deixa para lá, assim, vai. É, não é pecado. Por exemplo, sei lá, a gente cuida, por exemplo, da questão da gula, sei lá, a gente cuida disso hoje. Eu acho que hoje é tipo um pecado assim que o crente fala assim, ah, tá, tudo bem, a gente pode comer muito, não tem, tem a ver assim. É, eu acho que é essa questão da ética cristã, talvez também. Eu acho interessante, tem uma revistinha da EBD da nossa igreja que fala sobre disciplina, né?
E aí ela faz tipo uma divisão do que é uma disciplina que ela é. Gente, esqueci a palavra. Formativa e a outra disciplina é corretiva. E aí tem uma determinada parte da revista que fala assim que quando você precisa aplicar uma disciplina corretiva, isso significa que o discipulado não foi dado de forma correta, né? De forma efetiva. Ou ele não foi recebido, né? Porque tem essa questão também. Ou ele não foi um discipulado efetivo para a vida dessa pessoa. Essa pessoa não entendeu o que é um pecado, não entendeu o que o pecado faz na vida dela. E ela provavelmente não vai entender a correção da disciplina também. Porque ainda aquilo não fez sentido na cabeça, no coração dela, ou ela, né, não chegou à consciência daquele ato ainda. Então, eu acho que a base mesmo, ela converge para o que vocês falaram, né? É a questão do discipulado. Eu acho que tudo está no discipulado. Se o discipulado ele não tem fundamento, ele não foi bem passado, a probabilidade de aumentarem, né, os pecados e os erros na igreja é muito grande, né? Muito grande. Então, eu acho que eu caminho pelo lado de vocês também. Vocês querem fazer mais algum comentário, gente? Porque eu separei só 2 perguntas mesmo. Caso não, a gente já encerra por aqui. Nova mensagem. É verdade. Nossa, e por falar nisso, que livro. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Nossa, é uma lágrima a cada página. Tem autores, Já tem leu autores que Bonhoeffer? assim, você pode ler que vai dar bom assim, vai sem dúvida. Então, ó, Tim Keller, John Stott, N.T. Wright, gente, vai sem medo, pode ir que, gente, O bicho. nossa, Tio Stott Nossa. é fantástico. Vocês já leram Discipulado do Bonhoeffer? Bonhoeffer, acho que é isso. Não, Do, eu do nunca li. Bonhoeffer? Ainda não. Acho que é Bonhoeffer, né? É bom, pô, foi bom. Eu não sei. Eu recomendo também. Pesado. Esse discípulo radical do John Stott. Eu já li outros livros do John Stott. Tem um livro do John Stott que é Cristianismo Básico. Gente do céu. Cristianismo Básico. Cristianismo Equilibrado, do John Stott. Os Desafios de uma Liderança Cristã. Esse livro do John Stott, inclusive, eu apliquei ele aqui na igreja para liderança. Muito bom. É um livro pequenininho, umas 70 páginas. Excelente, excelente, sabe? Então, assim, tem o John Stott explicando o Sermão do Monte, tem o Porque Sou Cristão. Nossa, Porque Sou Cristão, meu Deus do céu. Cada Temos um fã página de John Stott aqui. é porque, na verdade, eu fiz parte de um projeto da Vilar que chama Estufa Stott. Então, durante um ano, nós estudamos algumas obras do John Stott, entendeu? Em conjunto. Então, nós lemos vários livros e a gente comentava. Já participou do encontro também, né? É muito bom. Stuart Stott nossa, é um... Foi um só. Não, foi lá foi um que aconteceu na Esperança. Aí eu fui. o seu foi presencial. Não, o Teve um meu, eu fui numa presencial, só foi um pregação só. e depois tinha tipo as reuniões do NEFI, aí tinha as reuniões mesmo, e aí você fazia as atividades, não, é um negócio incrível, É, né? O Pedro está falando aqui no chat também, o cristão em uma sociedade não cristã também, do John Stott. Nossa, esse livro eu meu conheci o Deus. Stott pela ABU, né? Que a ABU é fã do Editora. Stott. Não, a editora e também o próprio movimento, né? Porque eu também faço, sei lá, parte do movimento. Sim, nossa, esse livro Discípulo Radical, né, que a gente está lendo no clube de leitura. Nossa, que incrível. O capítulo que ele fala de dependência. Não, eu não vou ficar dando muito detalhe aqui, não, porque reunião do clube de leitura está chegando também. Então, se vocês querem saber mais do livro Discípulo Radical, já tem a data lá do clube de leitura. Lincoln, não li o livro. Posso participar mesmo assim? Gente, claro, vamos embora, cola com a gente aí, que vai ser muito bom. E colhem mesmo, gente, que a gente não fica falando assim do livro
de forma chata, né? A gente fala mais das reflexões que a gente tirou, então dá para todo mundo aprender. Na reunião passada, muita gente que não leu participou e foi, acho que foram os que mais falaram. E foi muito bom. Então vocês estão convidadérrimos para participar. Gente, é isso. Da minha parte foi isso hoje. Agradeço pela participação de todos, pelas respostas, pela atenção. Vocês que não falaram também, obrigado por assistir, por estarem aqui. E que Deus abençoe a vida de cada um. Tem algum recado, senhor Lincoln? Não, sem recados, né? Nos próximos dias nós estaremos disponibilizando a nossa agenda da semana que vem, tá? Nós tínhamos um encontro na quarta-feira e um na sexta. Acho que o de quarta-feira, que é da Camila, nós vamos ter que deixá-lo para outubro, tá? Mas sexta-feira que vem, tá? Dia 30 de setembro, nós teremos o nosso encontro da linha Ciência e Religião. Darwin, o homem que matou Deus? Interrogação. Quer saber mais sobre o assunto? Não perca o nosso próximo encontro, então, sexta-feira que vem, dia 30 de setembro, 8 horas da noite. Prepare a sua pipoca e café. Eu vou estar aqui com pipoca e café, evidentemente, falando sobre esse tema pesado, mas ao mesmo tempo muito bom para a gente refletir. Tá bom, pessoal? E, gente, por favor, deem essa moral para o Nefi, ajudem-nos, divulguem o Nefi nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, em suas igrejas locais, nos grupos nas universidades, escolas também, tá bom? Vamos expandir e aumentar cada vez mais a nossa comunidade de estudos, esse espaço de discussão e reflexão que nós temos. A participação de vocês, o feedback de vocês é muito importante. Se vocês têm temas para sugerir que nós abordemos aqui no Nefi também, fiquem à vontade, podem entrar em contato conosco, seja pelo Instagram, no direct, seja também pelo WhatsApp, fiquem à vontade, nós estamos à disposição de vocês para auxiliar no que for necessário, inclusive com dicas de leitura sobre algum assunto, de alguma das minhas temáticas do Nefi, a gente está à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado a todos vocês. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.